Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer questões de Química e Física do Cefet Rio de Janeiro, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. As questões de Química, então, eram 3, e antes das questões a gente tinha um texto falando sobre a importância da tabela periódica e a comemoração dos seus 150 anos de criação em 2019, ok? O texto não é importante para a resolução dos exercícios, por isso ele não está aqui. Depois vocês podem ler ele na prova, se vocês quiserem, ok? Então vamos lá, questão 21. Sobre a tabela, podemos afirmar que os créditos para sua criação vão para Moseley, que em 1869 organizou os elementos conhecidos da época. Pessoal, quem organizou os elementos conhecidos em 1869 não foi Moseley, foi Mendeleev, ok? Ele foi o químico que organizou os elementos conhecidos da época em uma tabela chamada tabela periódica. Então a A é falsa, está errada. Os elementos do bloco S e D são geralmente destacados e organizados abaixo da tabela principal. Pessoal, aqui a gente tem uma tabela periódica, tá? E a gente tem o bloco S sendo esse daqui, o bloco D é esse trecho aqui, do meio, o bloco P é esse daqui, e o bloco F é esse aqui, ok? Então, S, D, P e F. Portanto, o único bloco que é desenhado abaixo da tabela, que é retirado da tabela e desenhado abaixo, é o bloco F. O S e o D estão na tabela, ok? Então, essa letra também é falsa. Os elementos estão organizados indo da direita para a esquerda, aumentando uma unidade no número atômico. Pessoal, o número atômico aumenta da esquerda para a direita, ok? A gente tem primeiro o hidrogênio, que tem número atômico 1, o hélio, que tem número atômico 2. Aí a gente tem aqui o lítio com 3, e assim por diante, tá bom? Então, aumenta da esquerda para a direita o número atômico. Portanto, essa letra também está errada. Sobrou só a D, que é a nossa certa, e vamos ver o que ela diz. 7 períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos de tais elementos possuem. Está correta. A nossa tabela periódica possui 7 períodos aqui. O 1, o 2, que ficou aqui, 3, 4, 5, 6 e 7. E esses períodos indicam quantas camadas de elétrons o átomo possui, ok? Então, a nossa letra D é a resposta. A questão 22 foi anulada, portanto, eu vou pular a questão 22 e vou direto para a questão 23. A tabela periódica separa, com exceção do hidrogênio, os elementos em metais, ametais e gases nobres. Dessa forma, algumas ligações podem ser previstas, como as ligações químicas de caráter metálico realizadas pelo elemento de número atômico 86. Pessoal, vamos de novo para a nossa tabela periódica. Aliás, na prova, vocês tinham uma tabela periódica para consultar, ok? Ninguém precisa saber a tabela periódica de cor. Então, aqui, a gente vem na tabela periódica e encontra o número atômico 86, que é do radônio. Pessoal, essa linha aqui, em azul escuro, é a linha dos gases nobres. Gás nobre, ele tem esse nome porque ele não faz ligação com ninguém, ele já é completo por si mesmo, ok? Ele não faz ligação, portanto, não dá para fazer uma ligação metálica, né? Já que ele não faz nenhuma, a metálica ele não faz também. Então, essa é falsa. As ligações iônicas entre o elemento situado no grupo 14, segundo período,
e o elemento de número atômico 1. Qual é o elemento de número atômico 1? O hidrogênio. Agora vamos encontrar o grupo 14. Aqui, grupo 14, segundo período. Segundo período esse aqui. Quem que está no segundo período do grupo 14? Carbono. Carbono e hidrogênio fazem ligação covalente, não iônica, ok? Ligação entre não metal, que é o carbono, e o hidrogênio é uma ligação covalente, portanto, a B também está errada. As ligações covalentes apolares presentes entre o elemento dos calcogênios do terceiro período e o hidrogênio. Pessoal, calcogênio é o grupo 16, tá bom? Isso precisava saber, ok? É um nome chato, mas a gente precisa saber os nomes das famílias, tá bom? Então, o grupo 16, a família 16, é a família dos calcogênios. Ele fala que o elemento dos calcogênios no terceiro período e o hidrogênio fazem ligação covalente, apolar, ok? Então, a gente tem aqui, ó, família 16, terceiro período, ó, o terceiro período tá aqui. Então, terceiro período, família 16, a gente tem enxofre. Enxofre com hidrogênio, não metal com hidrogênio, realmente faz ligação covalente. Porém, o enxofre é mais eletronegativo que o hidrogênio. Logo, a ligação que ele faz é covalente polar e não apolar, tá bom? Por isso a letra C está errada. Na letra D, as ligações metálicas do elemento do sexto período, grupo 6, através de aglomerados de seus átomos em retículos cristalinos. Pessoal, a gente tem aqui o grupo 6 e o sexto período, e a gente encontra o tungstênio. Tungstênio é um metal, portanto, ele faz ligas metálicas entre seus átomos, formando retículos cristalinos, ok? Então, essa é a nossa resposta, letra D. Agora a gente vai entrar em física, então, e assim como as questões de química, as questões de física todas se referem a um texto falando de uma música do Freddie Mercury, ok? Como o texto não é importante para as questões, ele não está aqui e vocês podem ler o texto na prova e inclusive procurar a música do Freddie Mercury, que na minha opinião é muito boa, ok? Então vamos lá, questão 24. O autor, o músico Freddie Mercury, está descontrolado de euforia e afirma estar viajando na velocidade da luz. Sabemos que a velocidade da luz no vácuo tem o valor de 3 vezes 10 oitava metros por segundo e que ela representa o limite físico de velocidades. Se fosse possível Freddie Mercury viajar à velocidade da luz e saísse da Inglaterra, em que lugar aproximadamente ele chegaria se voasse durante 8 minutos? Pessoal, quem sabe um detalhezinho de astronomia nessa questão não precisaria fazer conta nenhuma, ok? Então, quem sabe que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra, responderia de bate-pronto letra A, ok? Porque ele fala que o Freddie Mercury está viajando na velocidade da luz durante 8 minutos. É exatamente o que a luz do Sol faz. Ela viaja na velocidade da luz, porque é luz, durante 8 minutos e chega na Terra, tá bom? Então, quem soubesse esse detalhezinho já poderia responder letra A. Quem não soubesse, teria que fazer a conta, tá bom? Então, é uma conta simples de V igual a ΔS sobre ΔT, tá bom? A velocidade da luz é uma velocidade constante, ok? A gente considera sempre constante. Por isso, V igual a ΔS sobre ΔT, tá? Bom, a velocidade a gente tem, que é 3 vezes 10 a oitava. A distância é o que a gente está buscando. E o tempo a gente tem em minutos, né? 8 minutos. Só que a nossa velocidade está em metros por segundo, tá?
Então, a gente tem que transformar esse tempo em segundo. Como que faz isso? Eu multiplico 8 por 60 segundos, tá? Então, aqui vai ficar 8 vezes 60. Agora sim, a gente tem o tempo em segundos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui que está dividindo lá para cima, multiplicando esse número, e isolar o ΔS, que é o que eu estou buscando. Então, ΔS é igual a 8 vezes 60 vezes 3 vezes 10 à oitava. Muito bem. Esse 60 aqui, eu vou escrever como 6 vezes 10. Por quê? Porque eu tenho aqui uma notação científica, então fica mais fácil trabalhar com os números em notação científica, tá? Então, eu vou fazer aqui ΔS igual a 3 vezes 6 vezes 8 vezes 10 vezes 10 à oitava, ok? Então, aqui, ó, 10 vezes 10 à oitava é só somar os expoentes, né? 1 mais 8. Então, eu tenho 10 à nona. 3 vezes 6 é 18. 18 vezes 8 dá 144. É só montar a continha e fazer, tá bom? Então, 144 vezes 10 à nona. Vamos passar isso para notação científica, porque aqui os números estão todos em notação científica, ó. Todos eles. Então, vamos passar para notação científica. Então, eu ando aqui, ó, 2 casas com a vírgula para a esquerda, e eu vou ter 1,44 vezes 10, e aqui a gente soma 2. Andou 2 casas com a vírgula para a esquerda, então soma 2 aqui. 11. Isso em metros, tá bom? Então, é cerca de 1,4 vezes 10 a 11 metros da Terra. Então, ele estaria no Sol, como eu disse, letra A. Questão 25. Fred Mercury faz analogia a algo muito quente quando afirma que está queimando pelo céu 200 graus. É por isso que me chamam de Senhor Fahrenheit. A escala Fahrenheit é comumente utilizada na Inglaterra, terra natal da banda, e é bem diferente da escala Celsius usada no Brasil. Se uma pessoa estivesse literalmente a 200 graus Fahrenheit, sua temperatura na escala Celsius seria de aproximadamente... Bom, pessoal, já pelas respostas a gente pode ver que provavelmente a pessoa estaria morta, né? Porque ninguém aguenta essa temperatura corporal. Mas vamos calcular aqui. Essa formulinha também precisa saber, ok? Então, a transformação da temperatura de Celsius para Fahrenheit. A gente tem temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? Essa formulinha precisa saber, a prova não vai dar, você precisa saber. Assim como a transformação entre Kelvin e Celsius que eu vou deixar aqui embaixo. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, ok? Então, essa daqui é a transformação de Celsius para Kelvin. E essa aqui é entre Celsius e Fahrenheit, que é o que a gente vai usar, ok? Bom, ele fala aqui em 200 graus Fahrenheit. Então, esse número aqui a gente põe no TF de Fahrenheit, tá? Não confundam os lados, hein? O 200 vai no Fahrenheit. Então, TC sobre 5 é igual a 200 menos 32 dividido por 9, tá bom? Então, a gente tem aqui TC sobre 5 igual 200 menos 32 dá 168 dividido por 9. TC sobre 5 é igual 168 dividido por 9, se você montar a continha aqui do lado, né? Aquela chave e tal, faz a continha, você vai chegar em 18,66 ou 18,7 aproximadamente. Agora é só passar os 5 multiplicando lá. Então, eu vou ter TC igual a aproximadamente 93,5, tá bom?
18,66 vezes 5 dá aproximadamente 93,5 graus Celsius. E a nossa resposta aqui mais próxima é a letra B. Questão 26. Freddie Mercury está rápido demais nesta canção. Para expressar toda a sua euforia, o autor afirma querer transformá-lo num homem supersônico. Um supersônico é aquele que se move acima da velocidade do som, que mede cerca de 340 metros por segundo no ar. Considerando que um homem de massa 80 kg pudesse ser acelerado do repouso até começar a mover-se à velocidade do som, qual seria aproximadamente a quantidade de energia cinética desse homem? Pessoal, para a gente calcular a quantidade de energia cinética, a gente vai ter a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá bom? Então, o nosso ΔE cinético vai ser mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Observem que ele fala que o homem é acelerado do repouso. Se é do repouso, a nossa velocidade inicial é 0. Portanto, essa parcela aqui não existe, tá? Então, o nosso delta de energia cinética vai ser simplesmente mvf ao quadrado sobre 2. Qual é a velocidade final? Ele fala que o homem é acelerado até a velocidade do som. Velocidade do som, 340 metros por segundo. Então, a gente tem a massa, que é 80, vezes 340 ao quadrado, dividido por 2. Muito bem, aqui é só conteira, né? Então, a gente vai ter 80 vezes 340 ao quadrado, dá 115.600, tá? É só fazer aqui do ladinho aqui, ó, 340 vezes 340 e vocês vão chegar em 115.600, ok? Aqui a gente pode cancelar o 2 com o 80, tá bom? Então, 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes esse número grandão aqui vai dar 4.624.000 joules, ok? Então, a gente tem a nossa resposta em joules. Só que as alternativas estão em quilojoules. Então, a gente vai transformar. Como que transforma em quilojoules? Corta 3 zeros, divide por 1.000, tá bom? Então, a nossa resposta vai ser 4.624 quilojoules. Vou repetir. Para transformar de joule para quilojoule, divide por 1.000, tá bom? Então, dividindo por 1.000, eu corto 3 zeros. Por isso, eu fiquei com 4.624 quilojoules e a nossa resposta é letra D. Vamos para a nossa última questão, questão de força, questão 27. Logo no início da canção, o autor diz estar flutuando por aí em êxtase. Imaginemos que o cantor Freddie Mercury, cuja massa era de aproximadamente 72 kg, flutuasse imóvel em relação à Terra, com a ajuda de um balão preso a ele através de um cabo de aço inextensível. Sabendo que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual seria a força de tensão neste cabo? Pessoal, tem um detalhe aqui muito importante. Ele fala imóvel em relação à Terra. Significa que eles estão parados a uma certa altura do chão. Por que isso é importante? Porque isso indica pra gente que a tensão exercida pelo cabo equivale ao peso do Freddie Mercury. Eles estão parados em equilíbrio, ok? Se eles estão em equilíbrio, tensão é igual a peso, tá? Agora fica fácil de resolver. A gente quer saber a tensão.
O peso é mg. Tensão é igual a massa, 72, vezes a gravidade, que é 10. Portanto, a gente tem uma tensão de 720 newtons, resposta letra B. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!